Nosso canal tem como objetivo principal trazer vídeos e materiais para o crescimento de sua fé e comunhão com Deus. Tudo é preparado com muito temor, oração, jejum e estudo sério das Escrituras. Convidamos você a se tornar um patrocinador e cooperador com o verdadeiro Evangelho. Semeie com sua oferta para que possamos produzir mais vídeos e alcançar muito mais vidas para Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador das boas novas. Gente querida, gente amada, essa jornada que temos feito sobre uma vida com propósitos de Rick Warren tem sido maravilhosa. Tenho recebido muitos retornos, muitos WhatsApps, muito Instagram, muitas mensagens de pessoas que têm dado testemunho do quanto isso tem fortalecido a fé delas. Agora, por favor, que isso não fortaleça só a sua fé. Permita que isso fortaleça a fé de outros, né? Se você já está hoje, nós estamos na 21ª semana. Então você, se for mandar para alguém do seu contato, mande lá a primeira semana, vá na sequência, uma vez por semana, para que essas pessoas se inteirem desse assunto tão extraordinário que é uma vida com propósito dentro dos capítulos que o pastor Rick Warren, com profunda sabedoria e dirigido pelo Espírito Santo, trata conosco. E hoje o assunto é protegendo sua igreja, baseado em Colossenses 3,14. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Que coisa linda isso! É sua função proteger a unidade de sua igreja. Guarde isso. Isso não é tarefa dos sacerdotes, dos que estão à frente. Isso é sua tarefa como membro do corpo de Cristo. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua-a e assim removerá o coração do corpo de Cristo. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos, antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente por unidade. E essa oração está lá em João, capítulo 17, dos versos 20 a 23. Essa era a nossa união, que estava em primeiro lugar em sua mente, naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto da unidade. Nada no mundo é mais valioso para Deus que sua igreja. Deus ama a igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios, capítulo 4, versículo 3. Como fazer isso? Número 1. Concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Paulo recomenda: concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa
comunhão conjunta. Romanos 14, 19. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes que as diferenças que poderíamos enumerar. É neles que devemos nos concentrar, não em nossas diferenças pessoais, que são muitas. Deus deseja unidade, não uniformidade, a despeito de sermos diferentes uns dos outros. E essas diferenças devem nos complementar. Manter concentrados nos 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. Quais são esses 5 propósitos? Você foi criado para adorar a Deus, para ter comunhão com outros cristãos, para ser discipulado, estar num grupo menor, para o serviço uns aos outros e para a sua missão de levar o nome de Jesus para outras pessoas. Paulo, o apóstolo, implora por isso. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Segundo ponto, seja realista em suas expectativas. Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e a realidade presenciada em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Outros fiéis irão decepcioná-lo, desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de ter comunhão com eles, pois são sua família, mesmo quando não agem como tal, e você não pode simplesmente abandoná-los. Sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros, por causa do amor que há em vocês. Efésios capítulo 4, versículo 2. As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões compreensíveis. Igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nos incluímos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. Divorciar-se da igreja, no primeiro sinal de decepção ou desilusão, indica imaturidade. Não há igreja perfeita, porque você e eu não somos perfeitos. Dietrich Bonhoeffer, ministro alemão, martirizado por resistir aos nazistas, escreveu um clássico sobre a convivência na igreja, intitulado Vida em Comunhão. Nesse livro, ele sugere que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. E nós geralmente temos falsas expectativas de perfeição. Queremos encontrar perfeição nos outros, embora as imperfeições
estejam em nós. Toda a igreja deveria afixar uma placa: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Este é um lugar somente para os que admitem que são pecadores, carecem da graça e desejam crescer. Terceiro ponto importante: prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus do que se envolver e contribuir. Que verdade! Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, nem comparemos ou julguemos uns aos outros. Mateus 5:9, Romanos 14:13. Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicções distintas das nossas. Por que você critica as ações de seu irmão? Por que tenta fazê-lo parecer pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Romanos 14, versículo 10. Sempre que julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Preste atenção nisso. Perco minha comunhão com Deus, exponho meu orgulho e minha insegurança, predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. O espírito crítico é um vício dispendioso demais. Na Bíblia, Satanás é chamado o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Culpar, criticar e queixar-se dos membros da família de Deus é trabalho do diabo, não nosso. Se fazemos o mesmo, é porque fomos ludibriados, induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Outros cristãos, não importa quanto você discorde deles, não são o verdadeiro inimigo. A Bíblia diz: assim estaremos empregando nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Não ponham seu irmão lá embaixo, apontando os defeitos dele. Romanos 14, 19. Quarto ponto: recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema, nem a solução do problema. Você sabe que espalhar fofocas é errado, e se quiser proteger sua igreja, nem mesmo deve dar ouvidos a elas. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso o faz igualmente culpado pelo crime. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha a coragem de dizer: por favor, pare. Não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que trazem fofocas a você também irão espalhar fofocas sobre você. Não são pessoas confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas, para Deus você é um criador de casos. Criadores de caso dão ouvidos a criadores de caso. Provérbios 17, versículo 4. São esses os que dividem as igrejas, pensando apenas em si mesmos. São egoístas, sem nenhuma evidência do Espírito Santo. Judas, versículo 19. A difamação revela segredos, portanto, fique longe de quem fala demais. Provérbios, capítulo 20,
versículo 19. É enfrentar carinhosamente os fofoqueiros e convidá-los a mudar de atitude. Quinto ponto, pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Jesus ensina um processo simples, dividido em 3 etapas. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, primeiro ponto, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, segundo ponto, chame 1 ou 2 pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo e tente de novo alertar seu irmão. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso, terceiro ponto, leve o caso à igreja. Em meio a um conflito, somos tentados a nos queixar a terceiros, em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. A primeira atitude só aumentará o problema. Assim, o correto é procurar diretamente a pessoa envolvida. Se não forem capazes de resolver o assunto sozinhos, levar 1 ou 2 testemunhas, e se a pessoa ainda assim se recusar a ouvi-lo, você deve tratá-la como descrente. Mateus 18, 17, 1 Coríntios 5, versículo 5. Sexto ponto, apoie seu pastor e outros líderes. O pastor tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre membros ressentidos e imaturos que vivem em conflito. Eu sou pastor e sei que isso não é fácil. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes, algo que nem Jesus conseguiu realizar. Sejam obedientes aos seus pastores. Ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre, não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Hebreus 13, 17. Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, mas você também terá de se explicar. Você prestará contas a Deus sobre seu comportamento com relação a seus líderes. Pastores devem evitar discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso, enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude. Protegemos a igreja quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Os pastores necessitam de nossas orações, incentivo, apreço e amor. Pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda a consideração e amor por eles. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13. Eu faço questão de mencionar os versículos para que você veja que todos esses assuntos estão respaldados pela Bíblia, pela palavra de Deus. Desafio você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Empenhe-se nesse objetivo
com todas as suas forças, Deus irá se agradar disso. Deus nos pôs na família igreja para aprendermos o altruísmo. Em comunidade, aprendemos a dizer nós, em vez de dizer eu. Nosso, em vez de dizer meu. Não pensem apenas no próprio bem. Pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. 1 Coríntios 10, 24. Deus abençoa a igreja que permanece unida. Na igreja Saddle Black, dirigida pelo pastor Rick Warren, cada membro assina um pacto que inclui a promessa de proteger a unidade da comunhão da igreja. A igreja jamais sofreu um conflito capaz de dividi-la. E ele deseja fazer parte dela, cada membro, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Quando Deus tem um grupo de novos cristãos que deseja libertar, ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando alguém encontra uma igreja cujos membros verdadeiramente amam uns aos outros e se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderiam mantê-los do lado de fora. Pensando sobre propósito de vida na 21ª semana de estudo com Rick Warren. Tema para reflexão: tenho a responsabilidade de proteger a unidade de minha igreja. Versículo para memorizar. Portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos 14, 19. Pergunta para meditar: o que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família eclesiástica neste exato momento? Vamos orar, queridos. Pai amoroso, Jesus lá em João 17, na oração sacerdotal, orando pelos seus discípulos e pelos futuros discípulos, pelas futuras igrejas, ele orou, Senhor, para que houvesse unidade. Nós pedimos que Teu Espírito Santo opere isso em nós, que não sejamos pessoas antagonistas, mas que sejamos pessoas que venham para somar a nossa comunidade local. Senhor, que o Teu Espírito Santo levante em nosso país comunidades amorosas, porque muitas pessoas têm sido machucadas em comunidades onde falta o verdadeiro amor. Que o Senhor tenha misericórdia, em nome de Jesus. Obrigado, querido, querida, pela sua paciência, pelo seu amor. Divida essas informações com gente amada do seu coração. Mande uma mensagem por semana para não sobrecarregar. E, por favor, assista essas mensagens num tempo oportuno. Chame de seu tempo com Deus. E nunca se esqueça: o Pai ama você e eu também.